Falar sobre Casas Bahia, que pediu recuperação judicial depois de confirmar o fechamento de quase 300 lojas. Estamos falando aí de dívidas de mais de 17 bilhões de reais. O nosso analista de economia, âncora do CNN Money, Vitor Irajá, já está por aqui. Tudo bom, Vitor? Bom dia. Bom dia, Carol. Você e todos que acompanham a gente aqui no Novo Dia. Tudo bom é força do hábito, né? Porque com esse cenário aí que temos de Casas Bahia, inclusive não é a única varejista com uma situação financeira para lá de delicada. A situação está difícil, Vitor. O que a empresa alega para esse pedido de recuperação judicial? Como é que ela chegou nesse atual momento com uma dívida bilionária? Pois é, né, Carol? Acho que existem dois aspectos que vale a gente citar, que existem fatores estruturais, conjunturais, e existem fatores setoriais que explicam esse movimento e esse ingresso de um processo de recuperação judicial, né, de um pedido de recuperação judicial por parte da Casas Bahia com dívidas alegadas da ordem de 17 bilhões de reais. Para a gente deixar bastante claro, a recuperação judicial não é falência. É uma empresa pedindo à justiça uma proteção, né, para ganhar tempo contra essas cobranças por parte dos credores, com quem a empresa deve se sentar e renegociar essas dívidas. Ganhar tempo para que não haja uma execução e a empresa tenha uma impossibilidade de pagar essas dívidas. Casas Bahia, inclusive, já tinha feito uma versão mais leve, entre muitas aspas, disso em 2024, quando entrou com um processo de recuperação extrajudicial, promovia ali uma reorganização, principalmente da dívida junto aos bancos, e agora precisa, portanto, recorrer a esse processo de recuperação judicial. Existe um fator também que tange a legislação, a regulação, porque em 2020 a gente teve a aprovação da Lei de Falências, a nova Lei de Falências, que deu um arcabouço jurídico para dar segurança às empresas promoverem essas reestruturações, seja em âmbito judicial ou extrajudicial. E nesse fim de semana a gente teve o balanço do segundo trimestre, né, que foi publicado nesse fim de semana, e a empresa apontou uma dívida líquida da ordem de 1 bilhão 200 milhões de reais. E o que acontece é que a conta que o mercado costuma olhar, ela não representa toda a pressão financeira sobre a companhia, e aí que entra um mecanismo bastante importante do setor varejista, que é o chamado risco sacado. O que é isso? O fornecedor de um determinado bem, de um determinado produto, entrega uma mercadoria para a loja e, em vez de receber esse dinheiro imediatamente, ele aceita esperar. Só que ele não quer esperar, 90 dias. Então, entra um banco no meio do caminho, o banco concede crédito, paga o fornecedor com um certo desconto e depois recebe esse valor com um acréscimo ali por parte da empresa varejista, no caso, a Casas Bahia. E o que acontece? Quando os juros estão baixos, né, e tem bastante crédito no mercado, esse mecanismo ajuda, de fato, a financiar o capital de giro de empresas que normalmente não têm esse capital, esse fluxo de caixa. E o problema acontece quando, de fato, o dinheiro fica caro, a gente hoje tem uma Selic 14%, crédito fica mais escasso, exatamente também por esse risco crescente, e hoje a gente lembra, né, que a gente tem esse patamar de juro, portanto, bastante restritivo. E aí o pedido de recuperação judicial da Casas Bahia tem esses fatores particulares, mas ele não é um caso isolado no setor varejista. Marabras, você citou, também entrou ontem com pedido de recuperação judicial, que é uma das redes, né, aqui de São Paulo mais conhecidas do varejo de imóveis, e ela tem uma dívida bem menor do que a alegada pela Casas Bahia, da ordem de 140 milhões de reais. E aí o mecanismo ele é diferente, a lógica financeira ela é parecida, exatamente por essa dependência do setor varejista em relação ao risco sacado. Mas existe um pano de fundo que envolve, na verdade, uma briga societária envolvendo a família Fares, né, que é dona da marca desde os anos 50, que historicamente tomava dinheiro dos bancos dando imóveis como garantia. E aí, por causa exatamente dessa briga, dessa disputa entre os herdeiros, o grupo perdeu o controle de várias empresas que administravam esses imóveis, enfim, não existe mais uma garantia. E aí os bancos deixaram de renovar algumas linhas de crédito e, evidentemente, aí existe um problema financeiro do ponto de vista de liquidez. Mas se a gente voltar a falar exatamente sobre o risco sacado, o exemplo mais conhecido desse mecanismo, desse modelo de negócios é a Americanas. Vale a gente fazer uma distinção, né? A Americanas entrou em recuperação judicial ainda em 2023, janeiro de 2023, depois daquela descoberta de um rombo bilionário nos balanços, na época era mensurado em 20 bilhões, depois esse risco ele foi inclusive crescendo, né? Ele foi sendo redimensionado, na verdade, né? Foi se reinterpretando exatamente o tamanho desse buraco, mas é isso, aqui naquela ocasião existia deliberadamente uma estratégia por parte do conselho, por parte da empresa, de esconder o que estava exposto do ponto de vista de risco sacado e essa bola de neve que virou o balanço da Americanas. Nesse caso, não.
Nesse caso, a gente, nessa primeira interpretação, entende que há sim uma crise do modelo de negócios, dinheiro bastante caro e, evidentemente, agora uma vontade expressa por parte da empresa de se reestruturar agora em âmbito judicial. Feita essa distinção, reitero, que a Americanas, na verdade, é um exemplo extremo para a gente entender exatamente como a empresa financia o seu negócio e, evidentemente, qual é o risco do ponto de vista, aí sim, estrutural, que impacta bastante o setor varejista. O nosso tempo está acabando, mas só para fazer também aqui uma questão, um ponto que a própria empresa Casas Bahia traz aí de alerta, não só com relação ao juro alto, mas também com relação ao endividamento das famílias. O quanto que isso tem pesado no resultado de empresas aqui no Brasil? Pois é, a empresa, nesse processo desse ingresso de um pedido de recuperação judicial, exorta exatamente essa leitura de que, exatamente com crédito caro, as pessoas se endividando, há uma demanda menor também por esses produtos que historicamente são vendidos pela Casas Bahia. Então a gente tem um problema do ponto de vista de captação, um problema do ponto de vista de modelo de negócio e um problema, evidentemente, também do ponto de vista de demanda, até porque você tem essa crise de inadimplência, endividamento elevado. Fora isso tudo, como eu mencionei, existem alguns fatores do ponto de vista estruturais, regulatórios, com um arcabouço judicial que permite às empresas buscarem a justiça para se reestruturar nesse momento em que o dinheiro está bastante caro. Inclusive, já temos detalhes, Elisa, e desde a semana passada já existiu a especulação de que isso poderia acontecer. Estava previsto para o final da semana passada a divulgação do balanço da companhia. Eles atrasaram a divulgação, divulgaram durante o final de semana. Cresceu-se a especulação sobre isso e o pedido de recuperação judicial foi protocolado, olha, quase que não sai, né? A nossa fono perde os cabelos nessa hora. Um beijo, Ju. Foi protocolado na noite desse domingo, gente. Esse pedido de recuperação judicial, ou seja, hoje está movimentando bastante, as ações da empresa já estão caindo 25% agora. E aí eu vou mostrar para vocês o que traz exatamente os números da empresa e por que eles chegaram a isso nesse momento, Elisa. Vamos aqui para a tela junto comigo. E é importante até lembrar, viu, Elisa, que eles entram agora com pedido de recuperação judicial, mas que desde 2024... eles já vinham no processo de reestruturação, eles já tinham dado entrada numa recuperação extrajudicial, negociando diretamente com os fornecedores para tentar manter as operações. Só que aí com o cenário macro, ou seja, com juros elevados e tudo mais que acaba afetando o crédito, essas empresas do varejo que precisam de crédito para continuar a operar, eles não conseguiram chegar nessa recuperação. E aí o que é que eles divulgaram nesse final de semana? Primeiro de tudo, prejuízo líquido nesse segundo trimestre que foi 18 vezes maior do que teve nesse período de 2025, gente. Ou seja, foi um baita de um prejuízo que teve o que eles pontuam aqui de umas anotações que não são recorrentes, mas mesmo tirando as coisas que não são recorrentes, ainda tem um prejuízo de 978 milhões de reais. Aí tem um recado importante, a receita líquida, ou seja, eles até conseguiram crescer em vendas, teve um aumento aqui, embaixo, de 1,6% nas vendas. Só que isso aqui não é o suficiente de crescimento para poder continuar pagando os prejuízos, tudo que eles precisavam pagar. Na próxima tela, eu vou mostrar para vocês aqui, o plano de transformação, o que é que eles anunciaram para poder conseguir reestruturar tudo. Bom, primeiro de tudo foi o fechamento de quase 300 unidades, o que significa aqui 1/3 das lojas que as Casas Bahia têm no Brasil todo. O que já vai trazer um baita de um impacto, gente. A gente sabe disso no mercado de trabalho, porque são centenas de funcionários. Esses números de funcionários, inclusive, a gente ainda não tem os números estimados corretamente pela empresa. Tá aqui, demissão de funcionários ainda não tem um número estimado, mas pelo menos 1/3 das lojas serão fechadas. Eles querem também fazer mudanças nos canais online para poder conseguir ganhar mais competitividade. A concorrência anda muito acirrada nesse mundo, inclusive do varejo, Elisa. Então eles pretendem fazer isso agora e, além disso, claro, reduzir custos para poder tentar melhorar o caixa da companhia. Na última tela aqui, para poder a gente encerrar, tem um pouco das justificativas, o que eles contam em relação a essa recuperação judicial, o crédito mais restritivo, e aí isso afeta os dois lados da história. Tanto tem a empresa não conseguiu crédito para poder manter a operação, porque o varejo funciona assim, a empresa pega o crédito, compra com o fornecedor, e aí depois disso coloca no mercado, vende e paga ali esse crédito. E ainda tem o outro lado, porque com o crédito mais restritivo, com juros altos, a demanda acaba diminuindo, as pessoas compram menos. Então isso afeta dos dois lados. E aí temos também a questão do consumo mais fraco, que é o que eu estava explicando aqui para vocês, por causa de juros, enfim, elevados.
a captação de dinheiro, principalmente internacional. Existia um investidor aqui, âncora, que acabou desistindo de fazer um aporte, e isso ajudou a prejudicar a situação. E o capital circulante mesmo, que vinha já negativo, e favoreceu a esse pedido de recuperação judicial agora. E cabe aqui uma informação bem importante, Liz, a gente definir as coisas, porque assim, tem muita gente, né, que pode estar se perguntando hoje, já tá vendo? Teve Americanas, agora Casas Bahia, sim, e é importante a gente separar as situações, tá? A recuperação judicial de Casas Bahia não tem nada a ver com a Americanas, são duas situações diferentes. São duas recuperações judiciais, mas de origens diferentes. Eu até acabei escrevendo sobre isso para o meu blog. Conversei mais cedo com o Marco Saravalli, que é CIO da Crivo, e ele explicou bastante isso. Primeiro de tudo, a Americanas tinha uma fraude contábil que foi amplamente já reconhecida, veio a público e tudo mais. Casas Bahia tem uma questão de liquidez, realmente de caixa, não é, e não tem nada a ver com Americanas, que tinha uma fraude contábil, que são duas situações bem diferentes, é importante a gente dividir. Mas é um cenário muito delicado, o varejo anda muito pressionado, e aí é mais uma companhia que a gente tem hoje em recuperação judicial. Uma ótima tarde a você, Uribe. Olha, se esperava, porque depois do balanço financeiro que foi publicado pela companhia, gerou-se muito receio no mercado financeiro sobre a continuidade da operação do Grupo Casas Bahia. A própria auditoria que faz a auditoria do balanço, a EY, que é uma das maiores auditorias do planeta, colocou ali uma ressalva. Não colocou nenhuma conclusão sobre o balanço financeiro do segundo trimestre de 2026 e levantou muitas dúvidas sobre a continuidade operacional do Grupo Casas Bahia, caso o plano de reestruturação não fosse completado. Aponta, inclusive, que a empresa teria pouco dinheiro para pagar todas as dívidas que vão vencer nos próximos meses. Então, se esperava, se não uma recuperação extrajudicial, uma recuperação judicial que foi o que de fato aconteceu. Como é que funciona o sistema do setor de varejo aqui no Brasil e também em todo o mundo, Uribe? Você compra produtos e você espera vender estes produtos com uma certa margem para conseguir um lucro no final do mês. Só que essas varejistas no Brasil, elas trabalham com estoques de 90 dias. Ou seja, você tem que ter um bom relacionamento com quem está te vendendo estes produtos lá, com a Samsung, com a Apple, que vai fazer o teu estoque. Então fala o seguinte, Samsung, Apple, Brastemp, outras marcas de eletrodomésticos, eu vou pegar esses produtos de vocês e eu pago vocês daqui 45 dias, 30 dias, e aí depende de fornecedor para fornecedor. Se eu não consigo casar este fluxo muito bem para a minha operação, eu pego empréstimo no banco, eu pago meus fornecedores e depois, quando eu conseguir fazer a venda destes produtos, aí sim eu pago o banco, fica tudo certo, nada de crise. Isso é como funciona normalmente. Só que nas condições que temos atualmente para o setor de varejo no Brasil, com juro altíssimo, com dificuldade das famílias de encaixarem novas compras no seu mês a mês. Elas estão enforcadas também com dívidas e com orçamento apertado. E principalmente do Grupo Casas Bahia de conseguir negociar com estes fornecedores, a gente chegou numa situação que aparentemente é insustentável para o grupo. Vou trazer aqui o balanço financeiro deste último trimestre para a gente ter uma dimensão do que está acontecendo com a empresa. O prejuízo líquido no trimestre foi de 10 bilhões de reais. Claro, há alguns fatores não recorrentes, não necessariamente o Grupo Casas Bahia perdeu estes 10 bilhões porque há uma questão de reconhecimento de impostos que teve de ser revisada, então contabilmente o prejuízo foi de 10 bi. Mas se a gente olha para o prejuízo ajustado, que é só para a operação mesmo, foi de quase 1 bilhão de reais, 978 milhões. Não é menos preocupante, ainda assim a Grupo Casas Bahia está perdendo dinheiro. A operação em si, ela tem um bom resultado. Se a gente olhar só para a operação, ela tem um lucro de 200 milhões de reais. Só que quando a gente coloca impostos e pagamento de juros, depreciação e amortização, a gente chega nestes 978 milhões de prejuízo. O que a Grupo Casas Bahia quer dizer? Que a operação vai bem, precisa ser reestruturada para dar mais margem, dar mais resultado, só que o nosso grande problema é esse pagamento de juros e dívidas que está pressionando o nosso resultado. A receita foi de quase 7 bilhões de reais, 1,6% a mais na comparação anual, e o EBITDA ajustado 518, como eu disse, a operação em si, ela dá dinheiro para Casas Bahia, mas para pagar juros e tomar aí impostos e depreciação e amortização, acaba deixando a companhia no negativo. Segunda arte para mostrarmos o que a empresa vai fazer a partir de agora. Ela já anunciou o fechamento de quase 300 unidades. O Grupo Casas Bahia começou o ano com 1.042 unidades, então quase 30%, pouco mais de 30% de todas as lojas que existem no Brasil, 298 já foram fechadas no final da semana passada. A estratégia agora é mudar o canal de venda
não depender tanto da loja física e sim das vendas online, que dão mais margem para a companhia. Tem menos custo você fazer venda online do que ter uma loja própria. Redução de custos, claro, com demissão de diversos funcionários, chega aí a quase 2.000 funcionários em média, a gente não tem o número certo ainda divulgado pela companhia, mas com este fechamento de quase 300 unidades, deve ser um número bastante elevado de funcionários demitidos e também a demissão de funcionários, como eu disse aqui, que é um dos planos da companhia. A partir de agora, com a recuperação judicial, a gente vai ter mais dificuldade para a empresa, porque o relacionamento com os fornecedores já não vai ser tão bom assim, porque está todo mundo alerta falando, ó, tem algum problema com o Casas Bahia, não sei se eu vou dar essa garantia para a companhia, não sei se eu vou efetivamente dar um prazo maior para a empresa, eu vou começar a encurtar os prazos, cobrar mais do Grupo Casas Bahia, que já que está em uma situação difícil, e também com a demissão de diversos funcionários, há todos os encargos de demissão, os encargos de fechamento das lojas, os impostos que serão devidos, tudo isso vai entrar no balaio da recuperação judicial. E a terceira arte que nós separamos, só para explicar quais foram os fatores que levaram a companhia a este ponto. O crédito mais restritivo, tanto para ela, que está pagando mais de juros, quanto para quem compra eletrodomésticos, necessariamente para você comprar uma TV nova, uma máquina de lavar, uma geladeira. Esse segmento do varejo é muito dependente de crédito. Como o crédito está caro no Brasil, as pessoas estão comprando menos. Há um consumo mais fraco por conta disso, uma captação internacional que foi frustrada. O Grupo Casas Bahia queria vender as suas ações para tentar levantar um dinheiro e pagar suas dívidas, não conseguiu fazer isso. Um investidor âncora desistiu dessa oferta, então ela não conseguiu tirar dinheiro da cartola para pagar a dívida. E o capital circulante está negativo, ou seja, ela possivelmente não vai ter dinheiro para pagar as dívidas nos próximos trimestres, por isso que chegou na recuperação judicial, Uribe. É uma situação muito difícil, ainda com esses muitos desempregados, fica pior ainda essa situação. Vamos ver exatamente o que vai acontecer. É o caminho do setor de varejo, né? O setor de varejo com muita dificuldade diante dessas empresas internacionais. Quando a gente fala Shopee, Shein, etc. A gente tem a disputa com a China, que é massacrante, e aí um cenário também de muita dificuldade diante da situação econômica do país. E a empresa é só uma entre milhões, né, Gabriel, que estão sofrendo com essas dívidas. A gente tem um dado da Serasa Experian que mostra que a inadimplência atinge hoje mais de 9 milhões de CNPJs no país, ou seja, de empresas, grandes, micro ou pequenas. Esses motivos apontados são os mesmos das Casas Bahias, como você trouxe, uma taxa de juros muito alta que faz com que grande parte do setor produtivo não consiga honrar os créditos. Perfeito. Uribe, antes da gente entrar efetivamente nos dados do Serasa, só queria fazer uma distinção. O Grupo Casas Bahia não está devendo, ainda não atrasou o pagamento das suas dívidas, mas na possibilidade de atrasar e aí desencadear um monte de liquidação que não seria nada atrativo para a empresa, aí eles pedem essa proteção da justiça, essa recuperação judicial. Bom que você citou a concorrência, porque não só as chinesas, a Amazon chegou com tudo no mercado brasileiro, o Mercado Livre está investindo bilhões anualmente aqui no e-commerce, e o Grupo Casas Bahia apostava muito nas lojas físicas, que tem um custo mais alto. Agora parece que eles estão virando mais para esse varejo digital, mas eles já perderam um pouco o timing, né, para disputar esse mercado. Vamos ver se vai dar certo ou não essa estratégia. Quando a gente olha para a situação das empresas em geral aqui no Brasil, a gente separou uma arte também para falar um pouco sobre este assunto. Esses aqui são dados bastante preocupantes. Aí sim, empresas que não estão conseguindo pagar as suas dívidas já estão atrasadas. Dados da Serasa indicam 9 milhões de CNPJs inadimplentes. Isso é 17% quase a mais do que no ano passado. É um recorde da série histórica. A gente nunca viu tanta empresa endividada desde 2016 quanto se está vendo agora. Mais do que endividadas, não pagando as suas obrigações. O total dessas dívidas é de mais de 232 bilhões e 900 milhões de reais. Isso aqui é risco de crédito, tá? Pela possibilidade destas empresas não pagarem as suas dívidas, possivelmente quem vai tomar crédito agora no mercado vai ter que pagar mais caro, porque tem 232 bilhões que estão pendurados que o sistema financeiro vai ter que contornar de alguma forma. Cedeu talvez equivocadamente estes créditos
e agora vai ter que tirar uma solução da cartola por conta destes 232 bilhões que estão pendurados. Empresas, elas normalmente acumulam até mais de 7 dívidas em média. Então não é uma dívida só com um grande banco. São dívidas, por exemplo, com funcionários, dívidas na justiça trabalhista, eventualmente uma dívida com 2 ou 3 grandes bancos, com antecipação de dinheiro para cartão de crédito. Então a gente vê um cenário bastante espalhado. E os economistas citam, claro, condições financeiras restritivas e alta da taxa de juros. A gente já viu anteriormente, Uribe, a taxa de juros ensaiar uma queda lá entre 2023 e 2024. Quando essa taxa de juros estava ensaiando uma queda, todo o varejo brasileiro, essas empresas que estavam enforcadas, respiraram com alívio. Disseram o seguinte: ora, a situação está ruim agora, mas daqui a alguns meses ela pode melhorar. A gente vai ver um consumo crescendo de novo no Brasil e o crédito um pouco mais barato. Só que não é o que está acontecendo. A gente voltou a ter uma taxa de juros de mais de 14%, 15% neste momento. Então, o que a gente efetivamente está vendo é exatamente o sintoma de um juro alto por muito mais tempo, que chega aí já há muitos e muitos anos, desde 2021, que a gente vê essa taxa subindo no Brasil. Não tem como. Por isso que quando a gente vê o índice dos inadimplentes, a gente sempre olha, né, Gabriel? Por quê? Porque antes você tinha que pegar o empréstimo, você vai no banco, você conversa com o gerente pede credenciais, capacidade de pagamento. Hoje em dia você pega o celular, vai no aplicativo do banco e contrai crédito à torto e à direito. O que acontece? Com taxas de juros impagáveis. Por isso que a população brasileira está se endividando. Além dos jogos de azar, né, que é um outro problema nesse país. Gabriel, obrigado pela análise, pelas explicações. Eu vou trazer o Pedro Zanata para a gente olhar como o mercado financeiro está reagindo a essa situação das Casas Bahia. E o que vamos descobrir no quadro Mercado Agora com o editor Pedro Zanata sobre as ações da empresa. Como estão nesse momento as ações? Eu imagino que estejam desabando, Zanata. Boa tarde, Uribe, todos que assistem aqui o Bastidores CNN. Olha, é isso mesmo, ações desabando nesta segunda-feira, repercutindo aí esse pedido de recuperação judicial das Casas Bahia. Então, Uribe, para você ter uma ideia, as ações chegaram a despencar 30% no início das negociações hoje. Agora elas estão caindo pouco mais de 20% a 50 centavos. Esse é o valor atual das ações das Casas Bahia. Mas uma coisa interessante da gente visualizar é essa derrocada dos papéis. Eu queria chamar aqui nossa arte para a gente ter uma ideia de como que todo esse cenário macroeconômico que o Gabriel trouxe para a gente afetou os papéis das Casas Bahia, assim como de várias varejistas que estão na Bolsa de Valores. Então a gente vê aí de 2020 a 2026. 2020 ali, como o Gabriel estava comentando aqui com a gente, auge da pandemia, quando as pessoas ficaram todos em casa, né, por conta do lockdown. Então o e-commerce disparou e as empresas varejistas dispararam, né? Então elas começaram a investir muito no que a gente vinha comentando aqui, em tecnologia, em logística para fazer as entregas muito mais rápidas, e então essas empresas dispararam na bolsa. As ações das Casas Bahia chegaram a valer mais de R$400 ali em 2020. E depois, conforme os juros foram aumentando ao longo dos anos e também as condições de crédito foram ficando cada vez mais apertadas ali, e também a questão que você mesmo trouxe aqui para a gente da concorrência com sites chineses, as ações começaram a cair e hoje a gente vê aí esse resultado de todo esse cenário, desse contexto macroeconômico, as ações valendo aí 50 centavos, de R$465 para 50 centavos. Esse é o valor aí da derrocada que a gente vê das Casas Bahia, assim como outros e-commerces que cresceram muito na pandemia dentro desse contexto de investimentos, altos investimentos em tecnologia, com um juro muito baixo, né? A gente lembra que lá na pandemia os juros chegaram a 2% ao ano. A gente está agora com 14%, é uma diferença muito grande. E basicamente é isso, Uribe. Eu queria aproveitar, inclusive, que a gente está falando aqui das ações da empresa para a gente dar uma olhada no Ibovespa também, mercado financeiro aí. Ibovespa hoje praticamente estável aos 166 mil pontos, enquanto o dólar cai um pouquinho ali a R$ 5,18. Os investidores ainda seguem naquele temor ali do que vai ser a política fiscal do Brasil depois das eleições, né, que tem toda essa demanda por um ajuste, e o dólar também caindo aí, repercutindo o cenário doméstico, Uribe.